Fala pessoas, Lilo Talk com vocês, retornando, como eu falei, atualizando todos os canais. E hoje um vídeo que eu não ia deixar passar batido, né? Uma notícia muito triste e é bom a gente fazer um tributo, conversar sobre essa personalidade tão importante nos Estados Unidos, um dos maiores patriotas americanos, né? Quando se pensar numa figura patriótica aí no mundo do showbiz, das artes, né? Do cinema, a gente lembra da Hulk Hogan, né? Muito mais os Estados Unidos lembra dele muito bem. E infelizmente ontem ele faleceu, lenda da luta livre. Hulk Hogan morre aos 71 anos nos Estados Unidos. Pegou muita gente de surpresa. Ele apareceu no Rally do Trump aí há pouco tempo, né? Aparentemente saudável, né? Ele apareceu, na verdade, até em Nova York. Ele estava abrindo um bar há poucas semanas atrás, tá? Ele estava empolgado com certos projetos. A gente vai falar mais aí no final da vida dele, o quanto ele mudou, né? O quanto ele estava diferente. E muita gente não gosta dele pelas polêmicas, a gente vai falar um pouco das polêmicas, tá? Mas ele é um cara que realmente muita gente mais moderna não gosta, né? Ele é um cara mais clássico. A gente vai ver aí alguns episódios da vida dele que deixa muita gente irritada com ele, mas com certeza um cara muito, vamos dizer assim, talentoso. É um cara muito gente boa e a esposa dele com certeza está aí com o coração em pedaços, porque ela realmente não estava preparada, achou que tinha mais tempo, né? Pensei que ainda tínhamos mais tempo, uma perda muito triste, né? E a gente vai relembrar alguns episódios dele, vamos falar um pouco do que eu lembro, né? Das vezes que ele apareceu nos jogos e eu tentava buscar ele no telecat da TV Manchete, ele nunca aparecia, tá? Hulk Hogan, ele começou nos anos 80 a ficar mais famoso, né? Ele teve aí até a participação do André the Giant para conseguir até impulsioná-lo ainda mais, a gente vai falar disso. Mas ele é um cara que não só fez muito sucesso na luta livre, né? Ele também fez sucesso no cinema, a gente viu ele no Rock 3, né? Participando, enfrentando o Rock Balboa. Aí você pode ver a diferença de tamanho, porque o cara realmente era grande, é 2 metros de de altura, 137 quilos. Então um cara que, com certeza, todos esses da luta livre americana tinha todo esse tamanho todo, jogadores de basquete, só que não só magros, eram largos, caras gigantescos. Passava na TV Manchete, aí a gente vê Carlos Valadares e Bob Léo na TV Manchete. Toda criança da época assistiu e com certeza vibrava. Você pode olhar ali atrás, ó, WWF, a gente tá falando sim de WWF passando no Brasil. E eu ficava esperando sempre o Hulk Hogan aparecer. Eu sabia que ele existia, não sei como eu sabia que ele existia, mas eu sabia que ele existia e ficava esperando, quando é que vai aparecer o Hulk Hogan, né? Será que ele não é dessa, vamos dizer assim, dessa WWF? Será que ele é de outro? Porque sim, ele foi pra WCW, tá? Que era concorrente. Mas eu ficava esperando. Enquanto ele não aparecia, a gente torcia pro Tatanka, né? Muita gente torcia pro Tatanka, com certeza do Brasil era o mais famoso aí, que era um dos mocinhos. Muita gente ficava empolgada. Logicamente, desde pequeno eu falava, meu, essas lutas não são meio estranhas, os caras esperam demais dar o soco. Todo mundo sabe que são lutas armadas, né? Você deve saber. Mas e muitas vezes eu me perguntei, por que tantos adultos? Você vê o auditório, aquele monte de adultos gritando, vibrando nos Estados Unidos. Eu falo, peraí, eles não sabem que é mentira? E achava até estranho. Hoje eu já começo a ver diferente. Não é que as pessoas não sabem, elas entram na brincadeira. Porque ali é tudo grande teatro, é uma peça de teatro, é tudo colocado realmente para dar emoção naquela novela ali, no que tá acontecendo. Chega o vilão, depois um mocinho e tem aqui todo mundo gritando. E é um grande show. Escolhem sempre os caras maiores, né? Pra, vamos dizer assim, na plateia você conseguir ver melhor. E quando o fã chega perto, o cara tem 2 metros e pouco de altura, né? O André the Giant, que a gente vai falar, tem 2 metros e 24. Então tudo isso chamava muita atenção e o pessoal gosta disso. É como, vamos dizer assim, um costume do americano, né? Que tem também no Japão. No Japão, inclusive, as lutas são muito mais assim performáticas. Os caras dão uns mortais, é muito mais violento, inclusive. Saem todo machucado. Tem uns estilos mais aí violentos. Mas é tudo uma grande brincadeira e por isso o pessoal vibra. E muitos aí vocês vão ver na história que saíram da luta livre e foram pro cinema. Inclusive, né, o Hulk Hogan. Aqui tá aí a emblemática imagem, né, que é o Hulk Hogan enfrentando o André the Giant. Ambos eram mocinhos na época. O André the Giant é um pouco antes do Hulk Hogan, ele já era mocinho nos anos 70. E aí ele já estava no fim de carreira, eles estavam conversando, sempre eles juntos, ganhando sempre. Só que aí resolveram com a ideia de enfrentar, vamos dizer assim, um grande evento onde eles brigam, tá? E aí a gente vê André the Giant rasgando a blusa dele para eles se enfrentarem. Isso foi tão assim impactante que até mesmo nos jogos eletrônicos, como você pode ver Street Fighter 3, eles colocaram Axel e aí o Hugo, né, o Alex, na verdade, contra o Hugo, e
você percebe que fez muito sucesso, inclusive a Capcom aí até meio que perdeu a mão, porque quando esse jogo saiu, nem tava mais nessa vibe toda, porque a Capcom queria resgatar aí, vamos dizer, o mercado americano, né, colocando coisas mais americanas para remeter à memória do americano. Mas lembre-se, essa luta foi com certeza a mais famosa de todas, é realmente quando começou a explodir de verdade o WWF, a luta livre. Inclusive você vê aí a imagem, né, do Hulk Hogan levantando um cara de 240 quilos, né, para fazer o Body Slam. E ele conta, né, que o Andre the Giant estava debilitado fisicamente, mas ele fez o possível para conseguir fazer uma luta legal para impulsionar ainda mais um amigo, Hulk Hogan, tá? Hulk Hogan ele não era só, vamos dizer assim, um lutador comum, né? Os Estados Unidos, a própria WWF, eles usavam ele como realmente o verdadeiro patriota americano, e ele com certeza não fazia assim muito personagem, ele era realmente um patriota americano. A abertura, né, a música de entrada, inclusive recomendo que você procure, né? I am a real American. Ele fala: eu sou um verdadeiro americano, luto pelos seus direitos, luto por sua vida, luto por todos os homens, né? E ele mostrava, né, muitas imagens no clipe da história dos Estados Unidos. E não era só isso que aparecia. Nos anos 80, a gente falava muito de Guerra Fria. E você vai lembrar de Rock 4, por exemplo. Mas acontecia também na luta livre do Hulk Hogan enfrentar um comunista no ringue, tá? E ele não só enfrentava, vencia, pegava a bandeira comunista vermelha, não fosse martelo, dava cabeçada, meio que cuspia e depois apontava no chão a bandeira e levantava a americana, mostrando toda aquela propaganda contra o comunismo. Então, realmente, ele é um dos caras que ele não mudou muito, tá? O mundo mudou, ele não mudou muito. Claro que tentaram uma época, né, mais ou menos lá para 1996, que era uma época inclusive que saiu pro Nintendo 64, WCW versus NWO. Para quem não sabe, WWF, que passava no Brasil, ele virou WWE, porque tem aquela WWF que é da questão ecológica, processou WWF, eles tiveram que mudar para WWE, e tinha a WCW que era a concorrente. E a concorrente começou a ganhar muito mais visível, vamos dizer assim, público. O Hulk Hogan foi para lá. Só que aí, daqueles rolos todos, não souberam muito bem manter, acabou falindo, o WWF comprou de novo, e eles fizeram um grupo chamado NWO, né? Que eu acho que até o nome desse grupo no YouTube, se você citar, acho que leva até tag aí embaixo. E o que aconteceu? Hulk Hogan, simplesmente, né, virou um vilão do nada, né? E eu joguei na época com os meus amigos da escola, era muito engraçado, eu não tinha, né? Eu conhecia um cara da escola que no prédio dele tinha um cara com dinheiro que tinha um Nintendo 64, a gente jogava de 4 players, a coisa mais engraçada. Não eram jogos que eu considerava bons, mas em grupo, né? Você lutava com 2 versus 2, era muito engraçado. E sim, o Hulk Hogan começou a ser o traidor, ele mudou de lado, começou a falar que era um vilão, um tipo de um anti-herói, as roupas ficaram pretas, todo mauzão, com estilo mais assim, vamos dizer, mitidão, um cara meio arrogante, né? Até mais aí recente fizeram fotos juntos relembrando, né, que eles chegavam os dois lá no ringue falando: a gente tem um amigo secreto. E foi um dos maiores impactos desde o Andre the Giant, que foi quando o Hulk Hogan simplesmente se mostrou aí diferentinho, né, que ele falou que ele ia revolucionar tudo. Colocaram aí durante um tempo, fez muito sucesso, logicamente depois ele foi já parando por causa da idade, e muitas coisas ocorreram depois que ele saiu, tá? Inclusive armadilhas. Lembre-se, o mundo ele mudou e deixou de ser tão conservador como era nos anos 80, que era aquela coisa mais patriota, mais raiz. E o que acontece? Hulk Hogan nunca mudou de verdade. Ele sempre foi mais patriota. E isso é uma imagem que o pessoal costuma dizer que é um cara antiquado, que não presta, que tem que ser, vamos dizer, açoitado. O cara tem que ser realmente criticado sempre. Ele sempre manteve as suas raízes. Claro que tem muitas polêmicas, tá? Mas ele sempre tentou manter ao máximo, né, resguardar os seus valores. Claro que teve polêmicas, como o Hulk Hogan quebrou o grupo de mídia após indenização milionária por divulgação de vídeo íntimo. Fizeram armadilhas pra ele, até de questão de vídeo íntimo, né? Amigos chegaram: não, a moça aqui quer ficar com você, não, ela quer, realmente ela quer você, né? Os caras eram amigos, ele falou, tudo bem. Acabou acontecendo que filmaram ele pra fazer blackmail, pra fazer chantagem com ele. E aí acabou que o vídeo saiu antes da hora, um site jogou no ar. Além de áudios dele, que o politicamente correto ficou completamente louco, né? E tentaram destruir ele por completo. Claro que os Estados Unidos, como não é um país, vamos dizer assim, mais terceiro mundo, ele preza pela liberdade e pelo que é certo, ele conseguiu vencer.
ganhou aí 150 milhões, negociaram para 30 milhões de dólares e ele quebrou o site que vazou esse vídeo, que tentaram fazer blackmail com ele. Essa é a história. Claro que ele tem outras polêmicas diversas, é um cara assim bem vivido, mas o que deixou o pessoal aí que é contrário ao patriotismo americano ficou louco, quando ele realmente sabia das polêmicas, das formas de quererem destruí-lo, como esse vazamento de vídeos e várias outras formas de tentar destruir a imagem dele. Mas ele viu que com o governo Biden as coisas estavam deteriorando, estava ficando ruim para os Estados Unidos. Então o que ele fez? Ele simplesmente falou, olha, não aguento mais. Tá? Não estou gostando do rumo das coisas, não importa se eu vou ser destruído pela mídia, se eu vou ser perseguido, simplesmente eu vou fazer o que eu fazia nos anos 80. Eu vou ser um patriota de verdade, eu vou relembrar o que é os Estados Unidos. Estamos numa Guerra Fria 2.0. Ele falou, vou apoiar o Trump e todas as pautas extremamente perigosas que a gente sabe quais são. E falou, vou para frente. Então ele chegou, ele deu um dos discursos, assim, na minha opinião, um dos mais emocionantes e emblemáticos da história da política americana. Falo mesmo, porque é um negócio assim nostálgico para o americano. Então ele já com seus 71 anos, né, 70 anos praticamente, né, rasgando de novo a camiseta, que era aí o que ele fazia sempre, falando que já chega, enough was enough, e falou pro Trump Mania, run wild, né, seria o que? A palavra dele que era o Hulk Mania, run wild, para correr solto e para retornar, né, aquele patriotismo dos anos 80 americano, tá? E apareceu, o Donald Trump aplaudiu, e inclusive ele até falou aqui, eu vou até mostrar essa imagem, né? Uma das últimas entrevistas que ele estava na abertura aí do seu bar, né? Que ele nem chegou a ver ele aberto. Aqui ele tá com, inclusive, a muleta, ele estava debilitado, né? E ele fala que naquele dia que ele gritou, que ele falou sobre no Trump Mania, nesse dia aqui que ele rasgou a camiseta, ele falou que os gritos do público eram tão alto que ele entrou em êxtase. Ele até salivou, assim, ele relembrou os tempos de luta livre. Ele achou que ele nunca mais iria ver esse tipo de grito tão alto. Ele se sentiu simplesmente realizado em estar fazendo o melhor pelo seu país, tá? Claro que as notícias sempre vão falar assim, as últimas semanas horríveis da morte do Hulk Hogan, tá? Que falaram, né, que ele estava realmente debilitado, não conseguia respirar, ficava cansado, perdeu peso, tinha que andar com oxigênio. Mas lembre-se, ele também fez bastante coisa, por exemplo, né? Ele sabia que estava com chance aí, né, de não sobreviver muito tempo. Então o que ele fez? Ele começou a tentar reatar com as pessoas, conversar com as pessoas que num dia já brigou. Ele foi atrás de todo mundo e ele sabia que não queria deixar nada sem dizer, né, nos seus últimos dias. Então ele simplesmente foi atrás. O semblante dele é muito diferente, ele mudou bastante. Lembrando uma coisa que muita gente não lembra, o Ric Flair, que é também outro lutador, que deram 2% de chance do Ric Flair voltar à vida. Tanto que o pessoal já estava declarando ele como morto, já que ele estava em coma há muito tempo. Hulk Hogan atravessou os Estados Unidos simplesmente para chegar do lado da cama do Ric Flair, que era o seu parceiro aí de muitos tempos, e ajoelhou, rezou pelo Ric Flair, e o Ric Flair está vivo até hoje, com 76 anos. Então, o que você pode ver nos últimos dias de vida? O semblante, né? Por mais que esteja magro, mas ele voltou com aquela barba, né? Da época do NWO. Eu achei ele até muito bem. Se você vê ele falando, ele tá bastante assim, lúcido e falando muito bem, mas a tranquilidade que ele passa na fala, né? A sabedoria, né, a sensatez, ele mostrava aí pelo semblante, aí, no sorriso, a humildade. Ele estava simplesmente muito em paz com a vida. Muito provavelmente porque ele sabia que ele estava fazendo o melhor pelo país. Ele, nos últimos tempos, aí, ele viu que os Estados Unidos estava sendo destruído por dentro. Ele chegou e falou, olha, não importa o que seja, vou pro Trump Rally, eu vou doar tudo de mim, por mais que eu esteja debilitado e sem forças, vou rasgar a camiseta de novo, vou fazer toda essa campanha, né? E sem falar que nos últimos tempos aí, 18 meses antes de morrer, ele se batizou, né? Aqui, além da luta livre, Hulk Hogan encontrou paz espiritual no capítulo final de sua vida, depois de ser batizado apenas 1 ano e meio antes de sua morte inesperada aos 71 anos. Ele descreveu o dia como o melhor dia da vida dele. Então, com certeza, ele
foi em paz, ele estava em paz com tudo, e por isso que o semblante dele era tão tranquilo, como a gente pode ver nessa última entrevista. Você pode achar tudo isso aí. Uma coisa é certa, ele sabia que fez o certo em apoiar aí. Por mais que é um político, você pode falar, mas os políticos, eles têm problemas. Mas ele sabia qual era o caminho certo para o país dele. Ele resgatou as raízes dos anos 80, onde ele lutava contra o comunismo, né? Na Guerra Fria 1.0 e na Guerra Fria 2.0. Ele fez a mesma coisa, ele se batizou, ele se entregou para Cristo e com certeza ele se sentiu realizado. Como a gente viu aqui, ele conversou com todas as pessoas que ele precisava fechar, toda briga, qualquer problema, perdoou todos. E simplesmente ele deixou essa vida bem lúcido, bem tranquilo, ainda com planos, poderia ter vivido mais, mas enfim, é a vida. E a gente vê aí um dos maiores patriotas americanos, deixou aí os Estados Unidos, mas deixou aí uma grande história, e ele sempre falava, né, a frase dele tinha o as regras, né, ele falava assim, ó, treine, coma suas vitaminas, né, faça suas orações, tá? Acredite em você e simplesmente viva a sua vida em paz. E ele deixou bastante coisa aí, filmes, lutas, você pode conferir tudo no YouTube. Deixou aí também um legado, muitos jogos pegaram, tá? Até o World Heroes tem ele, mais ou menos parecido com ele. Vários jogos tem aí citações dele ou influências, tá? Enfim, não ia deixar barato passar, né? Infelizmente perdemos aí Hulk Hogan, que desde pequeno ficava buscando ele no telecat, nos jogos e tal. Mas, com certeza, eu acredito que ele fez o que gostaria aí no final da sua vida. Só para compartilhar para vocês aí a minha história com esse negócio de WCW, de lutas, né? Por mais que muita gente acha a coisa muito boba, mas lembre-se, o pessoal sabe de tudo isso. É uma grande brincadeira e como você pode ver aí, vários fizeram grande sucesso. Não só o Hulk Hogan, só que tem outros aí como o John Cena, né? Que ao invés de ser um patriota, fala mandarim, né? O mundo dá voltas, né? Por isso que o Hulk Hogan é tão atacado e outros são tão ovacionados aí. Mas as coisas estão mudando, viu? Obrigado, pessoal. Essa é a volta do Lilo Talk aqui. A gente ficou um mesinho fora aí por problemas de saúde, mas estamos aí. A gente continua. Muito obrigado pela sua visita. Lembre-se do link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. A gente se fala. Muito obrigado e até mais.